to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medina. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é tentar mostrar para vocês, ou demonstrar para vocês, a verdadeira importância da nossa santa doutrina. Quando eu falo da doutrina, é da doutrina católica. Isso pelo fato de eu perceber que muitos não têm a mínima ideia do conhecimento da doutrina católica por as diversas questões das nossas vidas. Seja na política, seja no campo da educação, na questão econômica, e até mesmo em questões próprias, dogmáticas, não tem a mínima conhecimento sobre a posição da Igreja nos diversos temas. Ficou bem claro? Isso a gente percebe de maneira bem simples e de maneira bem, digamos assim, clara, quando a gente assiste a esses vídeos no YouTube e olha lá os comentários. Os comentários geralmente são comentários até infantis. Tipo, o que eu percebo hoje nessa questão católica é que tem lá uma espécie de líder ou guru, e tudo que ele fala as pessoas acreditam. Tudo que ele fala as pessoas aceitam, apenas bate palma. E se chegar alguém e contradizer, essa pessoa vira inimiga. Não importa se essa pessoa que está se opondo esteja falando a verdade ou não. A verdade não importa para muitos católicos. O que importa é que ele está inserido em um grupo, e esse grupo faz dele uma pessoa importante, e assim sucessivamente. E isso é muito triste. Por quê? Porque nós católicos, como eu já sempre falo no vídeo, temos um objetivo aqui na vida, que é conhecer, amar e servir a Deus. Não é sentir Deus, idolatrar pessoas, ficar puxando o saco de um ou outro, de um grupo ou de outro, e assim sucessivamente. Não, nós estamos aqui para conhecer, amar e servir a Deus. E Deus nos deixou por a Santa Igreja Católica, para que ela seja a luz das nações e leve a verdade para as nações. Então, se você que se diz católico e tem dúvida acerca de algum tema ou de alguma posição, consulte os documentos da Igreja. Consulte a doutrina da Igreja, que com certeza, sem sombra de dúvida, ela vai ter uma posição verdadeira acerca desse assunto. Vou dar um exemplo. Na questão política, a gente vê aqui muitos que se dizem católicos puxando saco de esquerdistas ou de direitistas, progressistas ou liberais, conservadores, sem saber e sem perceber que ambos trabalham para o mesmo sistema. Só que um de maneira mais incisiva, de maneira mais dura, de maneira assim, digamos assim, mais aparentemente sem piedade, e outro com aparência de clemência. Mas ambos trabalham para o inimigo e para a destruição da igreja. Vou dar um exemplo aqui simples. Nós temos aí um líder que, de certa forma, é até idolatrado pela essa falsa direita, ou pela direita mesmo, verdadeira aí. Não é falsa direita, essa direita aí, conservadora. Que foi o nosso ex-presidente, Bolsonaro, onde ele passou 4 anos, teve chance ali de implementar o homeschooling, a lei do homeschooling, que beneficiaria milhares de famílias que sofrem perseguições por questões educacionais, e não fez essa lei. Ficou bem claro? Não fez. Absolutamente não fez. Teve a faca e o queijo na mão para fazer e não fez.
quê? Você já observou que Bolsonaro, durante o seu período político, ele não aprovou nada, absolutamente nada, que fosse benéfico para a doutrina católica? E é uma pessoa que se diz católica, que se diz cristã. Aprovou leis colocando aquele espírita Chico Xavier como herói da pátria. Outras leis aí, digamos assim, feministas. E tudo nesse sentido, mas nada católico. Agora nós temos um líder aí, jovem, da política, que eu não me recordo agora o nome dele, mas ele recentemente fez um vídeo criticando Lula, uma política aí monetária de Lula, alguma coisa do tipo, e gerou mais de 200, 300 milhões de visualizações. Ficou bem claro? Esse jovem, estou querendo lembrar aqui o nome dele, mas eu não me recordo. Esse jovem, ele também fez parte ali, alguma coisa no Congresso relacionado à educação, não fez nada absolutamente pela educação católica. Ou pelo menos, já que ele é protestante, cristã, não fez absolutamente nada. Eu tenho aqui um desenho para vocês perceberem, só para a gente parar que eu quero parar a falar sobre essa questão política. Eu tenho aqui um desenho aqui só para ilustrar essa questão política aqui nossa. Tem esse aqui que eu fiz, é um desenho bem esdrúxulo até, bem simplório, mas eu coloquei aqui um alvo. Esse aqui é o alvo da esquerda, que eu coloquei, o alvo da nossa esquerda política. Ficou bem claro? Nossa esquerda política, tem aqui esse alvo. E qual é o papel da direita? É fazer com que o esquerdista, os políticos esquerdistas, acertem esse alvo. Por quê? Porque o esquerdista, o progressista, seja lá o que for, o comunista, ele tem esse alvo aqui, mas quando ele vai direcionar suas forças, canalizar, ele não direciona diretamente para o alvo. Ele geralmente direciona para cá, para uma dessas que está aqui em volta do círculo. Aqui, ou até mesmo aqui, ou até fora do círculo. E o papel da direita é fazer com que, se ele estiver apontando aqui, mas o objetivo é aqui, lembrando que o objetivo do progressista é aqui, e eles apontam aqui, o progressista ou o comunista, seja lá o que for, e as pessoas da direita, que estão lá no Congresso, dizem, não, você não pode, isso é muito radical. Aí eles vão e direcionam para cá. Por quê? Porque é justamente aqui que o esquerdista quer. E os patetas das pessoas que se dizem de direitas conservadoras ajudam eles nisso. Vocês não vê nenhuma lei, nenhuma discussão política no geral, que já está no Congresso, que seja partindo das pessoas que se dizem de direitas, que se dizem conservadoras cristãs. Não. Geralmente, os projetos de leis são da esquerda. Vamos dar um exemplo aqui prático. Existe essa lei aí, que foi aprovada aí pela esquerda, que é a lei da questão da controvérsia da proibição dos celulares em sala de aula. E o que foi que a direita fez? Foi justamente isso. A esquerda objetivou aqui esse alvo, só que eles fingiram que estavam apontando para cá, que o objetivo era aqui, e a direita jogou aqui, que é justamente o que eles querem. Ou seja, fizeram uma lei, mais uma lei, até beneficiando os esquerdistas. É a realidade. Ficou bem claro? Não vou aqui entrar no mérito se eu sou contra ou a favor, que eu penso ou não, acerca de celulares em salas de aula. Ficou bem claro? Eu tenho minha posição, não vou aqui entrar. Mas nós, como nós somos católicos, a nossa igreja, ela tem sim uma posição política, que é essa aqui, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você que se diz católico, que se diz cristão, pare de ser tolo, pare de ir para esses eventos onde eles estão
beneficiando uns aos outros e fazendo você, como diz no ditado comum, bucha de canhão, utilizando vocês como massa de manobra. Aí vão um monte de tolos, de imbecis, que se dizem católicos, e para esses eventos aí acompanhar seus líderes políticos, seus ídolos, e por aí vai. Mas não lê a doutrina católica, não estuda a doutrina católica e só pratica tolices. Só para vocês terem uma ideia. Agora eu quero discorrer um pouco acerca dessa obra aqui, que eu já falei dela anteriormente, e eu considero essa obra atualmente essencial e necessária para todos nós católicos. Todos nós. É uma obra que quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, mais eu me admiro. Porque eu leio uma vez o mesmo capítulo, leio outra, porque é muito profundo. E aqui a gente tem, além dessa obra aqui, que eu mostrei para vocês, essa aqui, que ela também faz parte da nossa Santa Doutrina. Se você quiser uma posição política verdadeira, católica, leia obras como essa. Essa obra aqui, do padre Philip. Jesus Cristo, Mestre e Rei das Nações. Você quer realmente uma posição política católica, onde essa posição política católica vai beneficiar você espiritualmente, intelectualmente? Lute pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo e não pelo reinado social do inimigo de Cristo. E aqui, nessa obra, ele mostra como que o inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo age, tanto na política, quanto na educação, na nossa própria religião, e assim sucessivamente. É uma obra necessária e essencial para todo católico, não apenas ler, mas estudar. É lógico que é uma obra que, quando ele entra em temas, às vezes, filosóficos, é necessário ter um conhecimento mínimo de filosofia, no sentido metafísico, no sentido também que na filosofia chamam de teologia natural, e por aí vai. Acerca da educação, o Monsenhor de Lassus, como eu falei nessa obra, A Conjuração Anticristã, na página 403, tem uma passagem extremamente interessante para todos nós pais que verdadeiramente nos preocupamos com a educação dos filhos. E para vocês terem em mente como que são as escolas, como que os materiais didáticos, como eles são feitos, como são articulados. Preste atenção mesmo. Ele diz o seguinte, abre aspas, está na página 403. Essa religião tem também os seus doutores. Essa religião ao qual ele se refere é a maçonaria, que ela tem um plano global de introduzir os objetivos de Lúcifer no mundo inteiro, seja na política, na educação, nas instituições sociais, na família, na cultura, em tudo. Eles querem contaminar tudo. Vou ler novamente, abre aspas. Essa religião tem também os seus doutores. Repito, a religião é a maçonaria. La Tribune Pédagogique, jornal feito por professores para professores, falou de Satã nesses termos. Para a Igreja Católica, Satã é o inimigo. A esse título, ele é simpático para muitas pessoas. Satã não é somente a negação de toda a fé religiosa, mas ainda a discussão de toda a ciência. No cérebro dos pensadores, ele é o espírito de exame, de crítica e de pesquisa filosófica, representando a ciência e a filosofia unidas contra o obscurantismo. Lembrando que esse obscurantismo ao qual ele se refere é a posição católica acerca da ciência, por exemplo, acerca da teologia, de uma posição filosófica.
tudo relacionado aos princípios cristãos para eles é obscurantista. E ele continua. Mas Satã, a título de protesto contra a doutrina eclesiástica, representa ainda a natureza. Ele põe no coração do jovem o que há de melhor e mais doce no mundo, os desejos amorosos. Ele acende em nós todas as paixões generosas. Se valemos alguma coisa, é a ele que o devemos. Não esqueçamos, ele conclui, o Monsenhor Henri de Lassus. Não esqueçamos, é um jornal pedagógico que dita essas lições aos professores para que eles as repitam às crianças. Fecha aspas. Deu para compreender, pessoal, como que esses inimigos agem? Eles falam claramente que as posições dele acerca de ciência, de filosofia, são posições satânicas. Assim, eles idolatram Lúcifer. Essa é a realidade. Não podemos fugir disso. Ficou bem claro? Não à toa que nas escolas, pode observar, o comportamento das crianças, dos jovens, são comportamentos arredios, comportamentos rebeldes a tudo quanto que é princípio cristão. Comportamentos contrários à fé, contrário aos pais, posições revolucionárias. Essa é a realidade. E o material didático está cheio disso. Está cheio disso. Deu para entender? E muitos professores, parece que não caiu a ficha deles, acredito que 99% não caiu a ficha deles, continuam ainda corroborando com os desejos e as posições satânicas, seja de forma consciente ou inconsciente, voluntária ou involuntária. Ficou bem claro? É a realidade. Por isso que obras como essa são extremamente necessárias para que nós possamos compreender a verdadeira posição da Igreja Católica acerca dos diversos temas que nos são apresentados aí durante a nossa vida, e nós termos uma posição católica, uma posição cristã, e não ficarmos vendidos ou até mesmo achando que estamos numa posição reta, quando na verdade estamos colaborando com o inimigo. Essa é a realidade. Isso aqui são apenas exemplos que eu estou dando. Por isso que obras como essa são extremamente necessárias. Tem uma outra citação aqui, que eu vou mostrar para vocês, como que esses inimigos da igreja querem destruir a igreja. Deixa-me ver aqui se eu encontro. Eu li ontem. Deixa-me ver. Está aqui. Exato, aqui, está aqui. Ele diz o seguinte, o Monsenhor Henri de Lassus, ele fala o seguinte: no dia 22, eu acredito que esse 22 é o 22 de fevereiro de 1882, porque ele está se referindo aqui a uma data anterior de 1882, melhor dizendo, num carnaval, numa terça-feira de carnaval de 1882, ele fala, e depois ele se reporta ao mesmo ano, só que no dia 22, eu acredito que é no dia 22 de fevereiro, vamos tomar aqui como 22 de fevereiro, vou repetir, abre aspas, no dia 22, compreenda, 22 de fevereiro de 1882, na inauguração do monumento de Mazzini em Gênova, foi conduzida em cortejo uma bandeira negra com uma estátua de Lúcifer na ponta da haste. Após essa demonstração, o Círculo Anticlerical de Gênova endereçou à UNITA Católica de Turim uma carta na qual anunciava que se propunha a colocar, quando o momento chegasse,
a bandeira de Satã sobre todas as igrejas da Itália, notadamente sobre o Vaticano. Fecha aspas. Isso em 1882, no Carnaval. E a gente vê que, de certa forma, eles fizeram isso. Quando o falso Papa, o Paulo VI, fez aquela obra no Vaticano, que hoje é conhecida como Sala de Reuniões de Paulo VI, que tem um formato de serpente. E o próprio falso Papa, Paulo VI, falou que a fumaça de Satanás, por algum lugar, por alguma fresta, a fumaça de Satanás entrou na Igreja de Deus. Ele mesmo declara. Ou seja, os inimigos da igreja falaram que iria fazer isso, notadamente no Vaticano, e está lá, no Vaticano. Não apenas uma bandeira, mas uma sala inteira dedicada à serpente, com formato de serpente. Ficou bem claro? O símbolo de Lúcifer. Essa é a realidade. E muitas pessoas se negam a enxergar essa realidade. Por isso que nós, católicos, devemos cada vez mais estudar a Santa Doutrina, os documentos da Igreja, a posição da Igreja, os dogmas da Igreja, para que nós não tomemos gato por lebre. Essa é a realidade. Bem, pessoal, esse vídeo é apenas para isso, para mostrar a posição da igreja, como que também os combatentes, né, de Cristo enxergam os inimigos, como que eles fazem para denunciar, como o Papa Pio X, através da Patente e de outros documentos, no qual eles condenam severamente o modernismo, assim também como o Papa Leão XIII condena na Humano Genus a maçonaria. Eu sei que muitas pessoas às vezes não gostam, porque as pessoas ficam recitando longamente documentos da igreja, acerca da doutrina, acerca da posição, seja política, educacional, mas é a posição da igreja. As pessoas às vezes costumam ficar em frente a um filme, a uma novela, durante quase um ano inteiro, mas não suporta ouvir um documento, uma recitação de um documento da Santa Igreja, que é para a própria salvação dela. Ficou bem claro? Tecem longas críticas a documentos da Igreja, que as pessoas ficam só citando, ficam recitando isso e aquilo, mas é a realidade. É melhor recitar, é melhor ler do que não ler. É isso, pessoal. Eu ainda estou estudando essa obra. Farei vídeos específicos de forma detalhada, minuciosa, pedagógica sobre essa obra ainda. Falei apenas esparsamente em alguns vídeos, mas é apenas para a gente compreender. E é isso. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo. Agradeço mesmo de coração. Vou procurar agora fazer de maneira mais regular vídeos e postar aqui no canal. Vou procurar, não garanto, minhas condições complicadas. Meus deveres de Estado às vezes me impedem de falar, discorrer e trazer mais vídeos com mais pontualidade, mas eu vou buscar. Peço a vocês que rezem por mim, rezem pela minha família, para que eu possa fazer mais vídeos nesse sentido. É isso. Lembrando que tudo para a glória de Deus e não esquecendo o nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, amar e servir a Deus. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Holy Spirit, as it was in the beginning.